A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, palavra de vida chegando aí para você. Marcos capítulo 5, 35 em diante diz assim: Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar lhes disse: Por que estáis em alvoroço, chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Essa passagem bíblica é muito forte e diz que Jesus vai aonde está o nosso problema. Eu quero dizer para você, Jesus está indo agora. Ele vai aonde está o seu problema. Basta que você o busque, basta que você clame a ele, basta que você realmente confie nele. Nós vemos aqui, se você ler no capítulo 5 aqui, a partir do versículo 21, que o pai dessa menina, chamado Jairo, ele vai até Jesus, ele procura Jesus. Versículo 22, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente suplicou: Minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e ela viverá. E Jesus foi com ele. Busca Jesus, ele vai onde está o seu problema. E quando eles estavam indo até a casa de Jairo, vieram pessoas lá da casa e disse para alguns chefes da sinagoga também, e eles vieram e disseram: Por que você está incomodando o mestre? Por que você incomoda Jesus? Sua filha já morreu. E ali era para ele desistir, mas ele creu. Ele creu porque no meio do caminho havia uma mulher hemorrágica há 12 anos. A mesma idade, o tempo da hemorragia dessa mulher é a mesma idade da filha dele, 12 anos. E no meio do caminho, indo para a casa dele, o Senhor Jesus permitiu que ele visse um milagre para que a fé de Jairo pudesse crescer. E aquela mulher, ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. E Jairo viu, presenciou o milagre. E ali, quando falaram para ele: Não incomoda Jesus, o mestre, porque sua filha já morreu, diz a Bíblia no versículo 36 que Jesus não acudiu a tais palavras, ou seja, Jesus não dá ouvido às palavras de incredulidade. E eu quero deixar isso para você. Não dê ouvido às palavras de incredulidade. No meio do caminho, no meio da sua jornada, da sua vida, vão vir pessoas que vão falar palavras que vai desanimar você. Palavras que vão trazer angústia para o teu coração, dúvida, mas não permita, faça como Jesus, não dê ouvido a tais palavras. E Jesus olhou para Jairo, o chefe da sinagoga, e disse para ele: Não temas, crê somente. E hoje, na palavra de vida, Jesus está dizendo para você: Não temas, crê somente, eu estou contigo. Aleluia, eu vou aonde está o teu problema. Qual é o teu problema? Qual é a tua situação hoje que te angustia? Fala para mim, diz o Senhor, porque Ele vai aonde está a situação. E ali Ele não permitiu que aquelas pessoas incrédulas o acompanhassem. Ele só permitiu que Pedro, Tiago e João, que eram discípulos que estavam sempre do lado dele com fé, e o pai e a mãe da menina pudessem estar ali para contemplar o milagre. E ali na casa de Jairo havia alvoroço quando chegaram, todos chorando. Naquele tempo tinha carpideira, as pessoas que eram pagas para chorar em velório. E estava ali todos em alvoroço. E Jesus falou: Por que vocês estão nesse alvoroço? Né? Por que vocês estão nesse alvoroço?
Porque, na verdade, o que que acontece? Ele diz: vocês não precisam ficar nesse alvoroço, porque a criança não está morta, mas dorme, porque no olhar de Cristo o milagre já estava acontecendo. Às vezes nós estamos chorando por um problema que Jesus está dizendo: eu já está no meu controle. Essa situação do seu filho, da tua filha, essa situação do teu trabalho, essa situação do seu ministério já está no meu controle. Por que chorais? E ali nesse momento eles começaram a rir, zombar do Senhor Jesus, mas ele mandou todos saírem, os incrédulos, os blasfemos, aqueles que estavam zombando, pediu para todos saírem da casa. Pegou apenas o pai, a mãe da criança e os 3 discípulos que vieram com ele e entrou no quarto onde estava a menina. E ali ele tomou aquela criança morta, né, pelas mãos e disse: Talita cumi. É interessante que Jesus não foge dos nossos problemas. Ele vai lá aonde está a situação, ele toca na situação. Amém? Creia nisso. Jesus não vai te abandonar no meio dessa situação. Ele enfrenta a situação, ele vai aonde está o nosso problema. E ele diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Aleluia. E na mesma hora, diz aqui que foi imediatamente, a menina se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos. E todos ali no quarto ficaram maravilhados, admirados. E Jesus então disse que dessem de comer a menina. A menina já estava até com fome, né? A menina estava bem para se alimentar. Louvado seja Deus. E ali Jesus disse: não fale nada a ninguém. Mas era impossível aquele milagre não ser relatado, né? Jesus fala isso porque ainda não era chegada a hora dele ser crucificado. Então, se ele espalhasse as notícias, ele ia ser mais perseguido ainda. Mas não tinha como. Aquela menina caminhando, aquela menina comendo, aquela menina ali era um testemunho vivo do poder de Deus. Assim vai ser na tua vida. Jesus vai até o seu problema. E essa situação resolvida vai ser um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida. Você que tem ouvido a palavra de vida, compartilhe, deixa uma mensagem, né, do que Deus tem falado com você. Seja um missionário. Amém? Que Deus te abençoe, graça e paz.